Toninho Bondade. O programa Toninho Bondade, mais uma vez, recebe o professor e historiador Dalton Cunha. Professor, obrigado pela participação aqui no programa, hein? Toninho, meu amigo, tudo bom com você? Prazer estar aqui de novo. Mais um grande abraço aí para tua audiência. Eu tô curioso qual é o assunto de hoje. Vamos lá. Professor, o tema hoje é direita e esquerda. Muita gente aí que acompanha a política ouve falar: fulano é de direita, fulano é de esquerda. Professor, quando surgiu o conceito de direita e esquerda? Bom, Toninho, para responder a tua pergunta, vamos fazer um apanhado bem breve, tá? Histórico. Até o século XVIII, você tinha uma estrutura de poder que nós na história chamamos de antigo regime. Em termos políticos, esse antigo regime era caracterizado pela centralização do poder nas mãos dos monarcas. Eram monarquias chamadas absolutistas. A economia era coordenada por essa monarquia, a sociedade era uma sociedade que privilegiava a nobreza, privilegiava o clero, a classe trabalhadora, a própria burguesia, que embora já tivesse ali vivendo um processo de enriquecimento histórico, não tinha poder político, não tinha privilégios. Esses privilégios eram garantidos justamente a esses estamentos chamados de notáveis, a aristocracia. Esse cenário muda no século XVIII e basicamente a partir da consolidação de alguns projetos que foram conduzidos por essa burguesia. A Revolução Industrial, que vai apresentar para o mundo um novo modelo produtivo e uma nova estrutura de pensamento e de execução econômica, o chamado capitalismo, e a Revolução Francesa, um dos grandes marcos aí, inclusive da passagem da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. A Revolução Francesa, com a queda do rei Luís XVI, representa o fim do absolutismo na França e a instalação e o início do processo de instalação de um projeto liberal burguês de poder. Se o poder dos reis foi limitado, num primeiro momento essa Revolução Francesa mudou o seu sistema para a chamada monarquia constitucional. Eu agora tenho um parlamento, eu agora tenho deputados, eu agora tenho constituição. E dentro desse parlamento, onde agora ocorre um debate político entre os deputados, você tinha um grupo de deputados pertencentes à alta burguesia que, quando chegaram ao poder, assumiram uma feição, assumiram uma postura política de forma que aquela revolução que estava em curso viesse a beneficiar quase que exclusivamente a eles. Esse grupo da alta burguesia eram os chamados girondinos. Pra você ter uma ideia, eles defendiam o voto censitário, voto só por renda, ou seja, os mais pobres não teriam direito a voto. Isso é um exemplo. E esse grupo de deputados sentava-se no parlamento francês à direita, nas cadeiras que ficavam à direita do parlamento. À esquerda do parlamento sentavam-se deputados da pequena burguesia, mais ligados ao povo, mais ligados às massas empobrecidas da França, os chamados sans-culottes. Esses deputados eram chamados de jacobinos e começaram a questionar o porquê que os caminhos da revolução naquele momento não iriam contemplar os setores menos favorecidos da sociedade. Então o que a gente tem na Assembleia Francesa? Deputados que assumiram uma posição mais conservadora, sentados à direita, e deputados que começaram a batalhar para que essa revolução se aprofundasse para chegar aos setores menos favorecidos, que sentavam-se à esquerda. Então, basicamente, Toninho, direita virou situação, porque, na verdade, nesse momento da revolução, o poder estava sendo conduzido por esses girondinos, e esquerda virou oposição desses jacobinos que defendiam um maior aprofundamento do processo revolucionário. Olha só, uma aula de história com o professor Dalton Cunha. Professor, então direita é situação, esquerda é oposição. Quando começou a surgir esse modelo aí de capitalismo e socialismo? Na verdade, essa transposição, né, de significante, significado, ela não é novidade na história. Em vários momentos da história você tem isso. Mas vamos lá, vamos pensar. Se a gente entendeu que originalmente direita é situação e esquerda é oposição, e é bom deixar claro para a sua audiência que essa explicação que eu estou dando, ela está bastante didática, e eu não tenho aqui tempo nem de levar em consideração algumas das ramificações e complexidades disso, tá? Mas vamos lá.
Se a gente entende que direita é situação e esquerda é oposição, depois da Revolução Francesa, depois do século XVIII especificamente, se consolidou no mundo, e no Ocidente principalmente, o modelo de pensamento, o modelo econômico e o modelo político que foi conduzido por essa burguesia. A saber, uma economia liberal capitalista, um modelo liberal republicano democrático, esse modelo se consolidou no mundo. E aí no século XIX começaram a surgir pensadores, intelectuais, a própria sociologia é fundada no século XIX, que começam a contestar essa ordem vigente. E esses pensadores começaram a ser chamados de socialistas. É importante esclarecer para a sua audiência, Toninho, que você tem uma série de correntes socialistas que surgem nesse século XIX. Você tem o socialismo utópico, você tem o socialismo científico, também chamado de marxismo, você tem o socialismo libertário, também chamado de anarquismo. São correntes ideológicas. E depois dessas correntes do século XIX surgem outras manifestações e outros projetos ligados a essa ideia de socialismo. E aí o que acontece? Como a estrutura liberal burguesa capitalista se tornou uma estrutura hegemônica, foi colado nela a expressão direita. Como no século XIX emergem pensamentos de contestação a essa ordem dominante, que são as ideias socialistas, colou-se nessas ideias a expressão esquerda. Então, de alguma forma, a ideia de situação e oposição permanecem, só que elas assumem novos significados. Beleza? Você está assistindo a participação do professor e historiador Dalton Cunha, dando uma aula aqui no programa Toninho Bondade. Agora, professor, responde para mim. Hoje em dia, quem é de esquerda e quem é de direita? Toninho, se você me desse 3 horas de programa, eu acho que eu não conseguiria te responder. Objetivamente, eu não tenho resposta para a tua pergunta, tá? Porque basicamente hoje a coisa está muito mais complexa do que a gente imagina. Eu vou te dar exemplos, mas o primeiro ponto que dificulta a resposta a essa tua pergunta é: as pessoas não conhecem e elas não têm muita informação sobre muitas vezes o que elas mesmas defendem. Tá? Por exemplo, uma pessoa quer chamar seu comunista, seu socialista, mas você está falando de que socialismo? De que comunismo? De que corrente? De que pensamento? Primeira coisa, a atual situação do Brasil mostra muito bem isso. Você não pode criticar o atual governo, que você é rotulado por muitos de comunista vai para Cuba. Eu posso ter críticas ao atual governo e não ser socialista. Aliás, eu acho que qualquer pessoa de bom senso hoje tem muitas críticas ao atual governo e nem todos compactuam do pensamento mais à esquerda. Então esse é o primeiro ponto, a falta de conhecimento sobre o que se fala e esse comportamento da sociedade pós-moderna de ficar dando rótulo e julgando as pessoas. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto dessa complexidade, é porque na verdade essas expressões direita e esquerda hoje em dia, elas meio que se diluíram em questões para além de se pensar numa estrutura política ou numa estrutura econômica. Eu vou te dar um exemplo. Você tem uma pessoa que ela defende, ela se diz de direita. Se ela se diz de direita, ela vai defender, por exemplo, uma economia liberal. Uma economia onde o Estado não intervenha na economia, porque essa é uma pauta mais à esquerda. Então ela defende o livre mercado, ela defende as ideias de Adam Smith do século XVIII, da mão invisível, a lei de oferta e procura, ela defende privatizações, por exemplo. Bacana, ela tem um pensamento liberal, mais à direita. Aí você pergunta para essa mesma pessoa se ela concorda com o fato, por exemplo, de que cada mulher deve ter autonomia de decisão sobre o aborto, no seu próprio corpo. Ela diz, não, isso eu sou contra. Mas peraí, se você defende uma pauta liberal, uma pauta de liberdade, e uma pauta que vem de uma lógica historicamente burguesa, você deveria também defender a ideia de que cada ser humano tem plena autonomia sobre o seu próprio corpo. E aí ela diz que não, que a lei diz que não pode aprovar, aí ela pede o Estado. E ao contrário também, tá? Usando esse mesmo exemplo. Pega uma pessoa que é definida como uma pessoa de esquerda.
Ela vai, por exemplo, na economia defender uma maior atuação do Estado na economia como promotor do bem-estar social. Mas essa mesma pessoa que defende o maior rigor do Estado defende que cada pessoa tem o direito individual de decidir sobre o próprio corpo. Então você percebe, a coisa hoje é muito complexa para a gente pautar quem é de direita ou quem é de esquerda, porque a agenda comportamental, principalmente a agenda comportamental, ela acaba meio que tornando nebuloso esse debate, e se a gente não tem um conhecimento prévio, a gente acaba falando muita besteira e a gente acaba julgando as pessoas muitas vezes de maneira desnecessária. E isso aqui não cabe. Você assistiu aqui no programa Toninho Bondade a participação do professor historiador Dalton Cunha, dando essa aula aí sobre a origem da esquerda e da direita. No mundo político, todo mundo fala isso, e quem acompanha a política também. Então você teve uma aula aqui, assim como eu, né? E, professor, obrigado pela participação aqui no programa e volte mais vezes. Toninho, estou sempre à tua disposição, tá? Um forte abraço, um abraço para a tua audiência, e espero que a gente faça mais programas para eu conseguir chegar o máximo possível à tua audiência. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço, professor. Toninho Bondade.